Como fazer diferente dos professores veteranos que já estão tão cansados e também reclamões por falta de apoio? É nesse vídeo que eu vou ensinar você a fazer a diferença. Você precisa entender de didática de uma forma completamente inovadora. Sou eu que vou ensinar para você agora. A indisciplina e o socioemocional estão completamente relacionados, e a didática que o professor vai desenvolver em sala de aula vai influenciar esse tipo de questão. Portanto, nesse vídeo nós vamos ver a respeito dos jogos e a origem da violência, os jogos e o desenvolvimento socioemocional. Você conhece algum professor de língua portuguesa que use muito pouco ou quase nada da lousa e giz para ensinar? Pois é, você está conhecendo. Eu sou Aline Mori, professora de língua portuguesa, e passei quase todos os meus 20 anos de sala de aula ensinando língua portuguesa fora da lousa. E eu aprendi muito, mas com muito sofrimento, até entender novas didáticas que pudessem me trazer esse tipo de vivência. E nesse vídeo você vai descobrir como aplicar esse tipo de situação dentro da sua realidade. Você pode ouvir muito na televisão, no rádio, em conversas informais e também formais dentre pessoas da nossa área que falam sobre o quanto está difícil a sala de aula na pós-pandemia. Nós temos várias questões e o quanto a violência está cada vez mais presente, tanto na sociedade, mas principalmente dentro da escola e da sala de aula, porque é o ambiente social dessa criançada. Então, a origem da violência tem muitos fatores envolvidos e que também está relacionado a uma questão íntima, de personalidade e muitas vezes também de questões patológicas. No entanto, elas vão envolver de uma forma um pouco mais geral o desenvolvimento do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente do cérebro em que nós temos ali questões de neuroplasticidade que envolvem relações emocionais e também as funções executivas. Você já ouviu falar sobre funções executivas, controle inibitório? Comenta aqui qual é o seu tipo de conhecimento a respeito dessas questões, para eu também entender um pouco como que isso está chegando em você. E eu posso trazer posteriormente um conteúdo específico sobre isso. Quando nós falamos do desenvolvimento do córtex pré-frontal, nós estamos falando sobre as interações humanas, as relações, a convivência. E isso traz à tona todas as consequências que o isolamento social durante a pandemia trouxe. O que os jogos têm a ver com isso? Nós estamos vivendo um mundo cada vez mais constantemente envolvido na tecnologia. E a tecnologia, assim como os carros que os nossos pais, os pais de alguém, na verdade os nossos não, porque o meu não curte muito esse tipo de coisa, trazem até assim câmera de ré, comando de voz. Por quê? Porque isso facilita e encanta as pessoas, mas também encurta muitos caminhos. E o envolvimento do raciocínio está ficando cada vez mais curto. Portanto, qual é a grande problemática das telas? As telas digitais, relação com essa criançada? O desenvolvimento cognitivo. Quanto mais fácil o caminho, menos raciocínio é exigido. E esse estímulo é essencial para o desenvolvimento neuronal dessa região. Portanto, as consequências emocionais também conseguem aí ficar muito evidentes. E isso está intrinsecamente relacionado à aprendizagem. A nossa didática em sala de aula, como é muito ali trazido e muito bem destrinchado no nosso treinamento, tem a voz da sala de aula em 15 dias, na descrição desse vídeo você consegue acessar para maiores informações, nós podemos verificar que eu estimulo áreas diferentes do cérebro. E quando eu tenho aulas mais tradicionais, mais relacionadas à cópia, mais relacionadas à lousa, ao uso do estímulo da escuta e da escrita, da cópia, ao invés da troca, e nós estamos aí falando de metodologias ativas quando a gente fala de troca, eu estou estimulando menos o córtex pré-frontal. Então, isso está também relacionado ao pedagógico. A indisciplina em sala de aula tem tudo a ver com o socioemocional.
Isso está relacionado ao campo da sociedade, mas também ao campo pedagógico. Isso é muito bem trazido em alguns pouquíssimos canais aqui do YouTube e também em todas as relações que nós vamos encontrando dentro do campo educacional, seja lá onde for, até mesmo no campo da pesquisa. Este aqui, como você já entendeu, é um canal que traz uma vertente completamente inovadora da educação, com aspectos e visão neuropsicopedagógica, e é por isso que você já vai aproveitar esse momento aqui para se inscrever no canal e não perder nada. Até o final desse vídeo, você vai conseguir compreender como que você pode utilizar estes jogos a seu favor como professor iniciante. Portanto, para você saber como desenvolver o socioemocional em sala de aula, tendo jogos contra a indisciplina nessa sala de aula, você precisa entender dessa didática e que ela está relacionada com um contexto, com começo, meio e fim. Eu preciso ter intencionalidade naquela educação. Para que eu estou utilizando aquele jogo e como que eu vou colocá-lo em prática? Para isso, você também precisa desenvolver, como já tem aqui no canal, o seu plano de aula. Como que você faz o seu plano de aula? Nesse mês ainda traremos informações passo a passo para você fazer uma sequência didática de uma forma efetiva e muito bem aplicada. Os jogos, portanto, você consegue adaptar de uma forma muito tranquila dentro do seu conteúdo, inclusive. Uma torre de Hanoi, por exemplo, você consegue colocar uma realidade e trabalhar aquilo que você necessita. Você pode utilizar a Torre de Hanoi, que é um jogo individual, como um jogo coletivo. Para formar palavras, por exemplo. Uma criança em dupla, por exemplo, uma criança joga. A outra precisa fazer um movimento para colocar em ordem essa palavra, as sílabas dessa palavra. São coisas que antigamente eram trabalhadas em apostilas e eram trabalhadas em cartilha, né? Coloque as sílabas todas bagunçadas e ela vai escrever. Aqui, ela vai montar na prática, estimulando, né, questões ali variadas, envolvendo o córtex pré-frontal, e depois ela pode passar isso por escrito no caderno, na sua apostila, etc. E aí, cada criança precisa. Isso daí você vai desenvolver o controle inibitório. Às vezes, o movimento que eu faria é diferente do que o meu amigo fez e vai atrapalhar a minha jogada. Quando isso acontece, aquela criança vai precisar controlar o seu impulso de agredir, a frustração de não ter conseguido no tempo que ela queria. Essas são questões socioemocionais. Então, use os jogos na sua realidade. É a melhor forma de você ser diferente do que realmente vem acontecendo por aí, diante dos nossos queridos colegas veteranos, professores, que já estão cansados por falta de apoio que você está tendo a oportunidade de ter agora. Essa daqui, na verdade, ela é produzida pela minha família, né? É o meu pai que faz, totalmente artesanal, e está à venda também aqui no link, na descrição do vídeo. Aqui ela está relacionada à realidade do professor. O que você quer? Né? Você quer sair do ranking da piedade enquanto educador. Você precisa ter conhecimento do cérebro, você precisa ter os pais como aliados. Eu nomeei cada um desses discos da Torre de Hanoi para trabalhar informações de professores. Você pode colocar do que a sua turma está realmente precisando. É uma questão emocional? É de indisciplina? É de consciência? Ou é de conteúdo, inclusive? Eu consigo trabalhar alfabetização, porque eu posso distribuir pelas peças sílabas, e a criança vai trabalhando e colocando isso daqui em ordem para ficar e formar palavras de 2 sílabas ou de 3. Então, esse é um tipo de habilidade que o professor, inclusive, precisa desenvolver. Como anda a sua flexibilidade mental para desenvolver didáticas e disciplinas diferentes. Compreender o seu próprio conteúdo, aquilo que você traz dentro da sua matéria, é essencial para você já iniciar esse processo de trazer os jogos para dentro da sua realidade e da sala de aula. Desenvolver o socioemocional das crianças, dos alunos, é exigir que o professor também trabalhe isso com ele mesmo. Portanto, eu estimulo, use os jogos para você, na sua rotina, no seu dia a dia, para que você consiga ter muita criatividade e flexibilidade mental para aplicar isso nos seus conteúdos no dia a dia da sala de aula.
socioemocional, sociocultural, socioeconômico, socioeducacional. O sócio está presente em tudo, porque nós somos uma sociedade. Espero você inscrito aqui no canal e deixando seus comentários e as suas sugestões. Um grande abraço!